Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus queridos e amados irmãos, hoje o Evangelho é tirado de São João, capítulo 10, versos do 1 ao versículo 10. E o Senhor Jesus vem falar sobre ele como sendo o bom pastor. O texto tem muita coisa, por isso eu estou fazendo uma experiência de fazer os comentários do Evangelho no short. Hoje eu pretendo fazer um pouquinho maior, para poder falar um pouco mais em detalhes desse Evangelho. Diz assim Jesus: Eu vos asseguro, aquele que não entra no redil pela porta, mas salta por outra parte, é ladrão e bandido, Ladrão e assaltante. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus fala que ele, somente ele é o bom pastor. Somente ele entra no redil e entra pela porta. Aqueles que entram por outro lugar não é pastor. Veja, ele diz, aquele que entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro lhe abre, as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama as suas pelo nome e as retira. Então, aqui Jesus está falando que o bom pastor, aqueles que são administradores do redil, abrem a porta ao bom pastor, que é o próprio Cristo. Quem são os administradores do redil? Aqui ele estava falando diretamente dos apóstolos. Ele estava falando da igreja. A igreja é esse redil. Os apóstolos são os administradores do redil. E agora, os sucessores dos apóstolos, os bispos, os cardeais, os presbíteros, os diáconos, eles abrem a porta para que o bom pastor entre dentro do redil e tire as ovelhas para quê? Para levá-las à boa pastagem. Esse tirar aqui não é simplesmente, meus irmãos, tirar para lançá-la ao pastoreio, ao campo, para pastorearem sem proteção alguma. Ao contrário, para serem pastoreadas pelo pastor. Versículo 4. Quando retirou todas as suas, caminha à frente delas, e elas atrás dele, porque reconhecem a sua voz. Então veja que Jesus, ele vem, mas ele caminha com as ovelhas. Ele faz com que as ovelhas sigam a sua voz. Não seguem um estranho, mas fogem dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Então, toda ovelha de Cristo vai seguir a Cristo, vai ouvir a voz de Cristo, porque ele é o bom pastor. Elas conhecem a sua voz. Veja, o Senhor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a voz do seu Senhor. Veja, não seguem um estranho, mas fogem dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Toda vez que você ouvir alguém se passar por pastor, ou quem sabe até alguém que mesmo sem ser, entre aspas, apresentado como pastor, e começar a ensinar algo que é contrário ao que a igreja sempre ensinou há 2000 anos, fuja dessa pessoa, porque essa voz é estranha. Essa voz não é voz de Deus, não é voz de Jesus. E Jesus continua, ou melhor, São João vai dizer, essa parábola Jesus lhes propôs, porém eles não entenderam a que se referia. Assim, pois, falou-lhes outra vez. Asseguro-vos que eu sou a porta do rebanho. Então Jesus começa a meio que explicar a parábola. Ele está dizendo que também ele é a porta. Ele é o pastor, ele é a porta. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e bandidos, mas as ovelhas não os escutaram. Então Jesus está dizendo que todos que vieram antes dele. Aqui nós podemos ver, falando do demônio, que veio antes de Jesus, que foi precipitado nesse mundo antes de Jesus. E aí ele influenciou inúmeras pessoas. Mas também Jesus está falando
dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, né? Que vieram antes de Jesus, mas eram ladrões e salteadores, né? Não eram a porta, não era o pastor, mas eram ladrões e salteadores. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e bandidos, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim se salvará. Poderá entrar e sair, e encontrará pastagem. Poderá entrar e sair, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, uma grande vitalidade, ou seja, vida em abundância. Meus irmãos, esse evangelho de hoje vem mostrar para nós que só Jesus é o pastor, só Jesus é a porta por onde as ovelhas podem entrar e sair. Só Jesus é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, que leva as suas ovelhas por pastagens verdadeiras, verídicas, pastagens verdejantes, e também leva a águas bem tranquilas para que elas possam beber. Por isso nós precisamos pedir a graça de Deus de que possamos ouvir a voz de Jesus. E como é que nós ouvimos a voz de Jesus? Quando nós lemos as Escrituras, quando nós oramos, quando nós ouvimos aquilo que é a tradição apostólica que a igreja guarda e transmite, aprofunda e transmite ao longo dos séculos. Então, meus amados irmãos, que nós possamos pedir a graça de Deus para ouvirmos Jesus Cristo por meio de sua santa e amada igreja. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.